bem na função imune da mucosa, num mecanismo víscero-sensorial, e isso afeta a microbiota. E, por outro lado, se a microbiota está alterada, ela também vai mandando estas informações no sentido ascendente. Portanto, ela pode funcionar de cima para baixo, levando a um comportamento ansioso, dor abdominal, contrações musculares, aumento da permeabilidade, mas ela pode funcionar de baixo para cima, e aí vai levar a uma situação que altera a função cerebral. De modo que nós temos, se uma microbiota está, digamos que em normobiose, você vai ter um estado sadio. Caso contrário, se ela tiver em disbiose, é possível que haja, por uma função intestinal anormal, além disso, mudanças no comportamento, na cognição, na emoção, níveis alterados de células inflamatórias, tudo isso em conjunto. E nós bem sabemos que viver com uma normobiose hoje, no estado aqui nessa cidade de São Paulo, com 1h20 para vir do Pacaembu até aqui, não é fácil, né? Então, mas nós temos uma série de fatores, dieta, antibióticos, idade, genética, sem dúvida, que vão levar a essas modificações, influenciando a estabilidade e a resiliência da microbiota e, por sua vez, do eixo intestino-microbiota-cérebro. Então, forma-se, no fundo, um ciclo vicioso, porque nós temos os nossos gatilhos que levam à mudança da microbiota, que altera a permeabilidade, que ativa uma resposta imunológica, produção de citocinas inflamatórias, quebra da barreira hematoencefálica, neurotransmissores alterados, mudanças neurais, e isso, mais uma vez, continua. Então, isso está, eu diria que bem estabelecido. E não é à toa que as modificações da disbiose no eixo intestino-cérebro está associado a uma série de doenças neurológicas, desde Parkinson, Alzheimer, doenças degenerativas, ansiedade, depressão, autismo e estresse. E aí, então, tem meta-análises apontando até que ponto isso é teórico ou isso é verdade. Então, nessa meta-análise, eu queria chamar a atenção das cores. A cor amarela é a que existe sem diferença estatística entre casos e controles. A cor azul está uma redução estatística entre casos e controles. E a cor vermelha está aumentado nos casos em relação aos controles. Então, por exemplo, vamos pegar essa choreada que é o autismo. Então, no autismo, em relação às espécies observadas, eu vou apontar aqui, vejam que nós temos trabalhos que apontam aqui, dois que apontam redução e um que mostra aumento. Quando nós vamos ao índice Shaw, nós também temos isso, mas encontramos outros que não têm. O índice Shannon, que é um outro de diversidade, também aqui já mostra mais redução. Então, aparentemente, existe uma diminuição da diversidade, né? E uma atividade mais patogênica. Quando nós vamos ver a perda de diversidade versus as pessoas sadias beta, então nós vemos que, ao contrário de vermelho, nós estamos encontrando, quer dizer, nós vemos uma redução entre os casos e os controles. Ou seja, aparentemente, isso, a cor que mais predomina aí é azul. Então, há uma redução de diversidade, aparentemente, nessas doenças. E eu peguei uma que está cada vez aumenta mais. Se conversa com uma pessoa autista, conversa com outro parente dela também autista. O negócio não é verdade. Não é verdade. Está aumentando. Ou não fazia diagnóstico, e era educação no traseiro mesmo, ou então hoje faz diagnóstico. Mas o fato é que isso está acontecendo cada vez mais e existe uma prevalência enorme de sintomas gastrointestinais em autistas. Existe um fenótipo específico
digestivo no transtorno do espectro autista, com aumento de permeabilidade intestinal e alterações anormais na função do intestino. E isso é atribuído a um aumento pró-inflamatório em termos de citocinas, anticorpos direcionados, inclusive, a proteínas cerebrais, e aí eu estou vendo muitas moças jovens, ainda em idade puérpera, eu diria, para vários filhos virão, cuidado, que essas proteínas foram observadas em crianças e em mães, suas mães, durante a gravidez e o parto. De fato, fazer cesárea, o que no Brasil é considerado um must, aumenta o risco relativo de transtorno do espectro autista em 23%. Cesárea se associa com retardo em desenvolvimento cognitivo e motor aos 9 meses, e crianças nascidas por cesárea têm cerca de 20% maior chance de ter o transtorno do espectro autista do que por parto normal. E, caindo de volta, porque quando dou isso aqui, eu faço questão de dizer, porque quem vai fazer uma cesárea tem que pensar nisso, né? Mas o que eu queria dizer agora é que existe uma alteração específica, assinaturas de microbiota intestinal em doença autística, em que nós estamos encontrando aqui 9 artigos, e numa outra meta-análise 18 artigos. O que se encontra? Redução de Bifidobacterium, um aumento de Faecalibacterium Clostridium, mas aí vem um dos problemas tremendos na área da microbiota e de probióticos, que é a heterogeneidade dos estudos. De qualquer forma, este desequilíbrio entre células reguladoras Treg e células efetoras levam a um desequilíbrio entre autoimunidade e tolerância nestes pacientes, levando a uma ruptura nessa situação. Então, nesses momentos surge o conceito. Então, vamos usar probióticos. Quais seriam esses mecanismos? Bom, nós poderíamos restaurar a barreira em torno, primeiro, diminuir a inflamação. Existe uma via TRP-KIN, quinureína, né, que é implicada na depressão, isso poderia ser reduzida por probióticos. Reduzir o ciclo vicioso de inflamação e o eixo pituitário adrenal. Com isso, se diminui o estímulo de estresse crônico e promover uma síntese direta de neurotransmissores, por exemplo, o fator neurotrófico cerebral, que é o BNDF, ou redução de monoaminoxidase, a MAO, que seria uma ação antidepressiva. Nós ainda poderíamos imaginar que os probióticos poderiam reduzir o cortisol, reduzir citocinas pró-inflamatórias e restaurar os circuitos envolvendo GABA e dopamina. Ainda haveria uma quinta possibilidade, que é através de uma via epigenética, porque como os probióticos poderiam produzir butirato, o butirato inibe a histona deacetilase, que promove, então, a acetilação de histonas. E, com isso, se ele promove a acetilação, ele facilita o aumento da expressão desse fator neurotrófico cerebral, que é o BNDF. Bom, então, pelo menos do ponto de vista teórico, existem vantagens em se usar probióticos em estados depressivos de ansiedade. Então, vamos ver o que existem aqui nos estudos clínicos e pré-clínicos em situações comportamentais. Então, nós vemos aqui em 2007, por exemplo, o uso de Lactobacillus casei shirota, muito conhecido, num leite fermentado, facilmente encontrado. Houve, segundo os autores, melhoria do humor em indivíduos com humor deprimido. Um segundo trabalho com o mesmo produto encontra a redução de ansiedade em pacientes com síndrome de fadiga crônica e consegue mostrar que Lactobacillus e Bifidobacterium aumentaram nas fezes. Outros autores já
mais para frente, 2011, começam a estudar o bifidobactério longum. Em animais, mostram redução de efeito ansiolítico. E surge uma mistura que acaba tendo bastante estudos clínicos depois, que é o Lactobacillus helveticus junto com o bifidobactério longum. E mostra menor estresse psicológico de acordo com a escala de ansiedade. E consegue mostrar, em 2011, a redução do cortisol urinário livre. Então vejam que os estudos vão começando, mas aparece aí um com bifidobactério breve já sem efeito na circulação de corticosterona, mas em camundongos melhoraram o comportamento depressivo. Bom, então, a depressão passa a ser um problema de saúde pública, né? Obviamente, é a primeira causa de morbidade no mundo, super prevalente, está associada a vários outros tipos de doenças. O tratamento atual da depressão 2/3 dos pacientes não tem remissão após o primeiro tratamento. É impressionante isso. E 20% a 30% tem resistência a um conjunto de estratégias terapêuticas. É muito, né? Então precisa novas alternativas. Bom, então probióticos, que é um negócio, poderia ser uma belíssima alternativa para isso. Então trago aqui uma revisão e meta-análise de probióticos em depressão, estudos prospectivos, né? Então, vejamos o fato é que nessa meta-análise publicada em 2016, na revista Nutrients, os probióticos foram favoráveis em depressão. Quando se classificou por faixa etária, também foram significativamente, estatisticamente favoráveis, e de acordo com a gravidade da depressão também. Muito auspicioso. Em 2021, sai uma nova meta-análise. E essa, como o assunto é de altíssimo interesse, muitos novos pesquisadores publicaram. Então, agora o número aumenta, mais de 2.000 participantes. E, segundo eles, vejam as achureadas lá, nós estamos vendo que em depressão, depressão grave, eu diria, ela funcionou, em populações sadias, mais ou menos, mas significativamente reduziram sintomas depressivos versus placebo e influenciam resultados em pessoas com depressão e outros diagnósticos clínicos, mas não influenciam em pessoas sadias. Então, aqui já tem um certo divisor de águas. Sai uma nova meta-análise em 2021, que é um efeito dos psicobióticos, que já nome muito elegante, sobre testes psicométricos e marcadores de inflamação em doença depressiva grave. Então, são 10 estudos, veja a idade média, 38 anos, em média, mais mulheres. Os estudos são mais longos, 48 dias. A dose varia entre 10/9 e 10/10, unidades formadoras de colônia. E a conclusão é que os probióticos podem aliviar sintomas do distúrbio depressivo maior. Mais efetivos com maior tempo de suplementação. E mais em homens do que em mulheres. Mas esse é o problema. Qual é a cepa? Não se sabe. Quanto é o tempo? Bom, já se sabe que é longo, mas quão longo? Também não se sabe. E qual é a dose? Tampouco se sabe. Aí vem uma meta-análise de Barbosa e Vieira Coelho, são brasileiros. No Nutrition Reviews, em 2020, aqui ele avalia doenças psiquiátricas em geral. Então, Alzheimer tem algum benefício, mania aguda, um estudo reduz rehospitalização, no autismo, resultados controversos, esquizofrenia sem benefícios. Efeitos adversos não foram informados em nenhum deles. Mas eu achei que vir aqui na USE dizer do passado não é uma boa coisa. Então, a Flávia falou, mande a sua apresentação já. Aí eu trabalhei a noite inteira e achei um trabalho de 20 e 23 de junho. Tá bom assim, Lajolo? Não. Tá bom. Então,
eles publicaram aqui bioma intestinal e doença mental. Os probióticos funcionam? Então, de 1.361 artigos, só foram usados 73. E eu resumi. Então, adultos com estresse moderado, foram usados lactobacillus acidófilos, bifidobactério bífido longo, redução de infecções e melhor condição geral. Adultos com estresse, lactobacillus acidófilos, B longo outra vez, redução de dor abdominal e vômitos. Sintomas psicológicos não tiveram diferença, mas funcionaram no aparelho digestivo. E separaram um grupo de estudantes, pré-vestibular, assim, meu filho está fazendo, teve todos os sintomas típicos. Consórcio de probióticos com lactobacillus e bifidobactérias, redução do estresse. Estudantes com estresse e ansiedade e bifidobactério longos por 7 dias, não teve resultados positivos. Agora, em depressão. Adultos com depressão leve e moderada, esse conjunto que eu já tinha mencionado, o lactobacillus helvéticos, versus o placebo, ele mostrou melhora do humor e maior taxa de vitamina D. Eu não consegui entender muito bem qual a relação da vitamina D com a presença de probióticos. No meu laboratório, eu costumo dizer, cuidado com os achados estatísticos, porque a estatística acha coisas. E o significado biológico? O professor Vanucci é um mestre nessa área. Adultos com depressão, lactobacillus helvéticos, bifidobactério longo, e ele usou, interessante, usou um prebiótico GOS como controle e o placebo. E ele achou que o helvéticos e o longo dão melhora de depressão e metabolismo. Esse, aliás, está no comércio aqui no Brasil. Adultos com depressão leve a moderada usaram plantarum versus placebo, melhora da ansiedade e depressão em 2 semanas. Um outro grupo de estudo foi depressão junto com ansiedade. Aparece outra vez o helvéticos e o longo versus placebo, melhora de sintomas depressivos e do fator neurotrófico cerebral. Adultos com síndrome do intestino irritável, ansiedade e depressão, bífido longo versus placebo, melhora de sintomas depressivos e qualidade de vida. Adultos com estresse e ansiedade usaram plantarum, melhora dos sintomas depressivos, memória e cognição. E adultos com estresse e ansiedade, de novo plantarum versus placebo, melhora de sintomas depressivos. Então, nós estamos vendo que existe um grupo que são ou lactobacillus plantarum, ou uma associação de helvéticos com longo, que aparentemente tem algum sinal de melhora nisso. Então, voltando ao nosso paciente, vem a pergunta, os probióticos podem ser úteis no manuseio desse transtorno dele? Bom, aparentemente, qual a posição que... Tem uma posição do cientista e a posição do médico clínico, que não são necessariamente iguais. O cientista vai te dizer, faltam doses, falta tempo e faltam cepas específicas. E heterogeneidade dos resultados. O médico clínico vai dizer, tem efeito adverso? Não tem. Ele vai dizer, bom, esse sujeito vem no consultório já é a 3ª vez que ele quer alguma coisa. Porque é isso que acontece de quem faz clínica, certo? Então, você vai acabar prescrevendo. Mas, o uso indiscriminado de probióticos pode levar a uma superpopulação bacteriana no intestino. Então, cuidado. Por isso que a Anvisa deixa 10 a 9. Mas, se você olhar trabalhos, começam a funcionar a partir de 10 a 12. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Segundo, ele pode estar acompanhado de flatulência, distensão e dor abdominal. Você pode ter o efeito oposto ao que você quer. Então, você tem que conversar com o seu paciente. E ele, além disso, tem relatos de mau julgamento psíquico, redução de memória a curto prazo, não bom para nós, viu, Lajô? Dificuldades de concentração e confusão mental, o chamado brain fog. E imunossuprimidos ainda não se sabe exatamente
se eles são ou não são lesivos, mas é um risco. Então, quais seriam as mensagens? Primeiro, existe um sólido racional científico atrás do conceito. Então, isso daí poderia abrir um caminho para o que se chama psiquiatria de precisão. Mas ainda falta justamente definir algumas coisas importantes, né? Como quais cepas, cepa única ou uma mistura, bactérias isoladas ou combinadas, dose, duração, a qualidade dos produtos. Será que produtos ocidentais e orientais são iguais? O fato de muitos trabalhos mostrarem resultados em camundongos não quer dizer que eles vão ter os mesmos resultados em humanos. Então, nós temos que continuar a pesquisar com boa metodologia e demonstrar principalmente o custo-benefício. Obviamente, o custo-benefício, se for provado, é altíssimo, porque drogas antidepressivas são muito caras. E cada vez vão ser mais caras na indústria farmacêutica, enquanto que probióticos não são caros. Então, existe um custo-benefício. Mas, para isso, precisa investir muito em pesquisa. Eu queria convidar todos a conhecerem o NutriTotal, totalmente free, do lado de cá para profissionais de saúde, do lado de lá para o público leigo, e agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado. Como sempre, né, parabéns pela excelente palestra. E o professor Dan tem que ir, então a gente vai abrir um tempinho para perguntas emergenciais, para a gente aproveitar a presença dele e depois a gente pode continuar discutindo mais tarde. Então, eu abro para alguma pergunta de alguém que queira fazê-la agora, que não pode deixar para depois. Parece que há muita coisa a ser feita ainda, né? O campo é promissor, tem coisas sensacionais aí, a ciência básica avança, mas ainda há muitas dúvidas e muito trabalho, né? Nem sabemos ainda o que é a microbiota normal, não, se é que existe isso, né? Então, vocês... Não. Eu fico pensando se essa mistura de bactérias, a hora que você falou, se é uma, se são duas, se são três, se é o pós-bióticos, se é o pré-biótico, ou se é aquele iogurte que a vovó fazia. Você não está bem? Toma esse iogurte aqui. Aí há uma componente afetiva, o iogurte era doce, enfim, várias coisinhas aí que não aparecem nesses ensaios, né? Tem uma outra componente aí que pode ter uma importância muito grande, determinando a microbiota e todo o resto, não é, Dan? Eu acho que o que o professor Lajolo lembrou, ao falar do aspecto afetivo, existe afeto no consultório. Então, se você dá um probiótico e 4 semanas, a pessoa vai melhorar. Por quê? Vai melhorar. Porque se ele acredita em você, isso tem efeito placebo. Por isso, as novas recomendações de pesquisa em probióticos é, no mínimo, 12 semanas. Porque com 12 semanas, 3 meses, você já está mais longe, você não quer pagar outra consulta, né? E aí o efeito placebo já foi embora. É interessante isso. Então, as nossas pesquisas novas que nós estamos fazendo no laboratório, lá na USP, são de 12 semanas, o que dá um trabalho monumental, porque a aderência é difícil. Possivelmente incluir uma outra componente na avaliação, né? Esses trabalhos que você mostrou, nenhum deles teve tempo, obviamente, e condições de estudar a microbiota ou qualquer outro efeito desses aí. E o preço, um estudo de 12 semanas, fazendo microbiota, fazendo biomarcadores,
pode botar aí. E outra coisa, já não se aceita mais. Você começa a ler os primeiros trabalhos, 15 aqui, 15 lá. Agora não, você manda para uma revista e fala, o mínimo é 80 de cada lado. Pede verba para a FAPESP. Pois é, não dá. Quer dizer, e a indústria de probióticos, a não ser, nós estamos falando aí das grandes multinacionais, vamos falar de Sanofi, de Biocodex, as outras não têm dinheiro. E no Brasil ninguém tem dinheiro. Aí você chega para uma Anvisa que diz tem que ter provação. Não, você é da Anvisa, você também. Quantos anos foi da Anvisa? Aí, não, agora você precisa ter um trabalho publicado no Brasil com esta cepa dizendo que esse efeito, etc. e tal. Acabou. Então, vão surgir os trabalhos, como escritos em cima dessa parte do organismo humano. O professor Hélio está com uma pergunta. Né? Não, Anvisa mais de 15 anos. Vou responder. Mas eu queria te congratular, sua apresentação foi muito boa, muito interessante, eu acho que levanta uma discussão bastante atual e realmente bastante apropriada para essa sessão de hoje. Então, parabéns. Em relação ao autismo, que realmente está entrando para valer na pesquisa científica, né, existem, evidentemente, várias gradações, né? E aí estão se descobrindo até aquele extremo clássico que todo mundo conhecia. E aí tem o papel de outros nutrientes, né? Então, um deles que eu já andei pesquisando é o ácido fólico, né? Parece que tem um papel importante, assim como outras vitaminas. E aí a vitamina D provavelmente é associada com esse tipo de coisa, né? Da multiplicação, nutrição da própria microbiota, né? Então, eu acho que nós estamos num caminho muito promissor e parabéns, foi muito bom. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Tá bom. Então, eu acho que essa será a última pergunta, né, Flávia? Senão não vamos conseguir liberar o professor Dan aqui. Muito obrigada pela oportunidade, pela apresentação. Eu sou engenheira de alimentos, não sou da área da saúde, né? E eu queria fazer só um comentário. Eu trabalho com processamento de alimentos, onde são incluídos os probióticos. E eu sou menina gigante da Unicamp. E eu marquei uma pergunta quando o senhor começou a falar, né? Que começou o senhor, o homem de 32 anos, aí vinha. E o probiótico específico, que eu escrevi aqui. Existe probiótico específico? O senhor respondeu muito bem na palestra, muito obrigada. Porque, assim, enquanto a gente trabalha com processamento de alimentos, a gente fica buscando esses probióticos para estarem inseridos nos alimentos, né? E ainda, do ponto de vista de saúde, como o senhor traz, tem muita coisa para ser respondida, né? Dose, enfim, tempo e etc., né? Cepa. Então, muito obrigada pela palestra. Expandindo em 3 minutos que você falou, rapidinho, é assim. Os transplantes fecais abriram uma hipótese, um campo de estudos completamente novo em termos do que devem ser os probióticos. No momento que você transplanta um conjunto enorme de bactérias de um doador são para uma pessoa, vamos dizer, com uma desbiose grave, no caso do Clostridium difficile, e ele melhora, então isso significa que você está levando uma população, e não mais uma, 2 ou 10. A partir daí, os americanos, principalmente, embora alguns grupos franceses também, eles estão buscando estudar profundamente o que são esses doadores, os melhores doadores. Então, o que tem nessas fezes e o que eles conseguem separar. Então, já existem, por exemplo, aprovado pelo FDA, o PUP-PIL, que são 20 bactérias, né? E cujos primeiros resultados parecem animadores, estudo fase 1. Vamos ver o que vai surgir por aí. Então, o negócio
como disse o professor Lajolo, é extremamente complexo isso aqui. Obrigado, novamente, gente. Obrigado, Dan, parabéns. Boa viagem, Otávio. Tem jeito, 1h20. Então, nós vamos dar prosseguimento ao nosso simpósio, mas até um pouco antes disso, eu queria ver assim, aquilo que o professor Lajolo falou dos 19 anos, né, de reuniões desse tipo. Eu não vou dizer que estava na primeira, mas eu não vou confessar isso, mas uma delas que eu me lembro, que está muito ligada ao tema de hoje, né? Então, nós convidamos um pesquisador americano, o Dr. Gary Small. Ele é da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E ele tem um livro. Ele trouxe esse livro, que é o Alzheimer Prevention Program, que começou nos Estados Unidos, está até agora funcionando, mas ele falava bastante sobre o papel de alguns nutrientes, né? Então eu sei que o Dr. Zanetti vai falar bastante nisso, mas algumas coisas interessantes. O ômega 3, ele fala muito disso, né? Do papel que pode ter. Dos flavonoides, muito, né? Então, provavelmente vai ser abordado aqui em detalhes, né? Licopeno do tomate, ele falava isso. Esse livro aqui foi publicado em 2011, né? Já tem uma longa data. E coisas interessantes, só que eu pensei aqui, sob o ponto de vista nutricional, ele fala, por exemplo, que a gente tem que comer peixe, que é uma fonte de proteína boa, vai funcionar o cérebro, etc. Mas tem um problema. Alguns peixes têm uma quantidade de alumínio que precisa ser evitada, né? Então, peixe-espada, cação, que ele lembra, né? Então, são algumas coisas interessantes. Tem uma outra coisa interessante que ele fala, eu não sei se alguém vai abordar, que ele fala assim: caffeine, a cup a day may keep dementia away. Então, vamos tomar café. Não muito, mas um pouco a gente precisa tomar, porque ajuda o funcionamento cerebral. E uma outra coisa interessante são os... está aqui que ele fala spice it up. Então ele fala do alho, da pimenta do reino, né? Ginger. Não são coisas interessantes que já em 2011 ele levantava, né? Eu, depois de 2011, não conversei mais com ele. A partir de uma certa idade a gente começa a derrubar as coisas, né? E também esquecer algumas outras. Mas, de qualquer forma, era só para lembrar esse tipo de coisa, e como curiosidade, e que provavelmente vai ser abordado. E lembrar que esse é realmente uma discussão de agora, né, que nós estamos trazendo aqui depois de 20 anos.